Seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos continuar aí com essa série incrível falando sobre a nossa história, como que foi que nos conhecemos, como que foi que nos apaixonamos e os diversos processos que nós passamos até, enfim, começar a namorar. E vamos, enfim, para a parte 4. Hoje vamos dar continuidade aí à parte 3 que nós paramos. Quando a gente iniciou a proposta, depois de 2 semanas mais ou menos, ele começou a mudar comigo. Quando foi que eu percebi? Numa sexta-feira, estava com a minha família, na nossa comunidade que a gente morava, que era o Morro da Conceição, e ele estava todo frio comigo, ele nem praticamente estava olhando para mim. Ele frio, tá estranho, né? Tem alguma coisa de errado. E aí, inclusive eu fiquei chateada, hashtag chateada com ele, porque ele não pagou o meu espetinho. Quem pagou foi meu tio, foi meu avô, enfim. Aí eu fiquei hashtag chateada, né? Observação, a gente não namorava. Eu fui pra casa, também não falei com ele também não falou comigo. Quando foi no outro dia, passamos o dia inteiro sem nos falar. Quando foi à noite, ele falou comigo: oi, tá tudo bem? Sumiu, não sei o quê. Aí eu, opa, tô aqui. Orgulho, né? Não é orgulho, isso se chama amor próprio. Isso se chama posicionamento. Se o outro está estranho por algum motivo e ele não quer conversar naquele momento, ok. Mas eu não vou ficar me rastejando, indo atrás. Não. Eu vou esperar o momento certo de a gente conversar e saber o que é que tá acontecendo. E você, nessa situação, eu tô certo ou ela tá certa? Exato. Você é daquela pessoa que fica insistindo, indo atrás da pessoa. Ah, então... Tá no pé da pessoa, e aí, tá tudo bem? Normalmente, essas pessoas, elas são inseguras, têm problemas de autoimagem e ansiedade. Por exemplo, eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu ainda tenho um pouquinho de ansiedade, eu consigo controlar mais. Mas naquele momento, por que daí tu não ficou ansiosa? Por que tu não ficou querendo saber o motivo de ele estar estranho contigo? Porque eu entendo que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. E a gente estava num propósito. E se o propósito de Deus na nossa vida não fosse de ficar junto? Sabe? E aquele momento fosse o momento em que Deus estivesse me mostrando. Então eu estava respeitando o propósito de Deus na minha vida. E o que foi que tu fez daí o sábado inteiro? Tu esperou ele falar? Claro que eu esperei. Óbvio que eu esperei ele mandar uma mensagem. Pelo menos, vamos conversar. O que foi que tu fez daí? Eu fui estudar, fui assistir um filme, fui cuidar de mim, fui me acolher, fui me amar. Por quê? Porque a gente só dá o que tem. Se eu fosse ficar na expectativa de ele falar, eu ia assim, ansiosa, eu ia falar com ele, eu ia perguntar se tá tudo bem, e o negócio ia ficar chato, sabe? Ia parecer que eu tava desesperada. Não. E provavelmente ele iria se afastar de mim. Então é o seguinte, não só se afastar de mim, mas talvez eu iria querer agir no lugar de Deus, queria, enfim, agir na força do meu braço, e não é assim. Mas voltando, ele falou comigo, eu falei com ele normal. E nem perguntei o que foi que aconteceu, nem nada. Eu notei que ele tava estranho, eu só fiquei na minha. Quando foi no outro dia de manhã, domingo de manhã, eu sempre que acordava, inclusive antes de fazer meu devocional, eu olhava o Instagram do amigo dele. Esse amigo dele postava tudo nas redes sociais. Ele não postava, bem reservado. Ou come quieto, né? O que vocês acham? Eu sou um rapaz reservado, sou um rapaz de come quieto. Opa aí. Dá o bote, esconde a unha. Foi aí. Tem umas pessoas assim, né? Enfim, acordei e fui olhar o Instagram do amigo dele. Que eu sempre fazia isso, desde quando a gente começou a se conhecer. E aí, eu fui lá no story do amigo. Quando eu olhei, minha gente, tava ele com um copo de bebida na mão. Eu fiquei arrasada e pensei, não é da vontade de Deus. Mas talvez seja o quê? Um Guaraná, né? Querendo me enganar. Ele ligou pra mim. De manhã, foi de tardezinha, ele falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Aí ele falou, ó, quinta-feira vai ter o aniversário do meu amigo, do trabalho, eu queria muito que você fosse e tal. Eu falei, eu vou. Nossa, Dai, tu tava chateada, e mesmo assim tu disse que ia sim. Por quê? Porque até então a gente não tinha conversado sobre isso, eu não ia agir pela emoção, eu ia
agir realmente pelo direcionamento de Deus. A gente tinha marcado pela primeira vez pra igreja junto. E aí, beleza, a gente foi pra igreja e tal. Na volta, eu e minha irmã veio com ele, né, claro. A gente começou a conversar sobre igreja, sobre bebida. Ele falou assim, bebida não tem nada demais não. Deixamos a minha irmã e a gente foi comer uma pizza. Daí a gente começou a se falar sobre igreja. Aí ele falou, esse negócio de igreja, tu não precisa de igreja e tal. E começou a falar sobre igreja. Falei, meu Deus, piorou. Tipo, bebida, agora igreja, lascou. Não dá certo. Aí tá, né? Veio na mente, poxa, ele bebeu ontem, velho. Aí eu, tu bebeu ontem? Aí ele, bebi. Nisso a gente ia a caminho da pizzaria. Quando ele parou o carro na frente da pizzaria, ele falou, vamos descer? Aí eu, não, vamos pra casa. Fez a volta, quando ele tava fazendo a volta, eu comecei a chorar. Quando a gente parou na frente da minha rua, aí ele falou, tchau. Aí eu falei, não, a gente vai parar pra conversar. Estaciona o carro. Aí ele estacionou. Quando ele estacionou, aí eu olhei pra ele e falei assim, você quer continuar no propósito? Aí ele falou, quero. Aí eu disse, então, a gente tá indo na contramão. Aí ele falou assim, não, pô, eu quero até falar contigo sobre o negócio de tal, não sei o que. Então, você bebeu ontem. Aí ele, não, mas eu bebi por conta do meu amigo, que meu amigo tava brigando com não sei quem, que eu precisava beber, porque não sei o que. Enfim, ficou desnorteado, né? Aí eu falei, e outra coisa, eu não vou mais quinta pro aniversário do seu amigo. Aí ele, não, porque não sei o que, enfim. Eu falei, tchau. Aí desci do carro. Minha gente, eu fui chorando até em casa. Quando eu cheguei, início eu resmungando, né? Ele tá pensando que eu sou idiota, ele bebeu porque ele quis, e não sei o que, ele pensa que eu sou besta e tal, não sei o que. Estressada. Quando cheguei em casa, liguei pra ele, não me atendeu, acho que eu só liguei, ele não me atendeu, eu subi, fui até atrás dele, falei, eu vou falar com ele pessoalmente. Cheguei lá, peguei a chave do carro do meu tio, falei, me presta aqui teu carro. A gente entrou no carro, falei, tu quer continuar no propósito? Ele falou, quero. Eu falei, tu tá pensando que eu sou idiota? Tu bebeu porque tu quis. Aí ele, se for desse jeito, eu não quero continuar, não. Falei, tá bom, então. Beleza. Terminamos o propósito. A gente desceu do carro. Eu ainda abracei ele, porque eu considerava muito ele como amigo, independente de qualquer coisa. Eu tinha ele como amigo, até por tudo que a gente já tinha passado. E aí, quando eu cheguei em casa, ele mandou um textão pra mim. E tá no meu diário, viu? É por isso que hoje eu evito. Eu não falo mais nada, não, nem grava. Quando tá assim, eu pego o celular pra ver se tá gravando, porque aqui é tudo gravado agora. Assim. Tudo gravado, mesmo. Você que... Tenho certeza que vocês não é ligado no BBB. Mas, olha, as câmeras aqui, ó, é só 24 horas, viu? Continuando. Aí a gente começou a se falar. Falei, beleza, mas você fez a sua escolha. Você não fez a sua escolha da gente terminar o propósito? Beleza. Passou. A gente deu uma afastada. Lembra, né? Se afasta, depois volta. Se afasta, depois volta. Tá comparecida. Eu fiquei rico, fiquei pobre. Fiquei rico, fiquei pobre. Fiquei rico, fiquei pobre. Primeiro ponto, ela falou sobre quando a gente tava num propósito e após esse propósito a gente foi e houve a desvinculação, vamos dizer assim. Por que houve essa fuga de eu querer beber? Né? De eu querer realmente sair daquele local. Primeira coisa, estava ficando muito pressionado. Então, assim, uma das coisas que a gente vê é que a abusividade, principalmente, ela acontece tanto para o homem quanto para a mulher. Mas é importante você reconhecer isso, você saber disso. Então, naquele momento, você tem algumas fugas emocionais, que são a questão da internet, você ficar ali, ó, o tempo todo quando está sendo pressionado. Série também, filme. Filme, amor, vai. A gente tem algumas fugas emocionais que são justamente a questão da droga, da bebida, da pornografia, da internet, enfim. Você vai ter que ter aquela fuga para sair daquela realidade. E eu me estava sentindo pressionado, a ponto de a gente ter conversado, por exemplo, estava aquela pressão, não sei tanto para ela, né? Mas para mim, como eu já estava traumatizado por algum relacionamento, por o único relacionamento que eu tinha tido antes, então eu sabia que estava indo por aquele momento, por aquele caminho. Quer dizer, pô, velho, se eu não me posicionar ou depois disso eu continuar aceitando isso aí, para mim não faz sentido. Então eu procurei, não ia procurar
na pornografia, não ia procurar assim na internet. Então, na droga, não usava. Então, só sobrou a bebida. Então, naquele momento, foi uma fuga emocional. Então, para você, é já um aprendizado. Todas as vezes que tiver alguma fuga emocional, seja em alguma dessas que eu citei aqui agora, sempre procura oxigenar o cérebro. Você respira, você realmente para, conversa, porque esse de fato é um aprendizado que eu tomei daquele momento, e como é importante a gente controlar as nossas emoções. Isso. Então a gente, se tá no relacionamento abusivo, cara, senta, procura saber o que de fato é um relacionamento abusivo, para você, às vezes, não acusar a pessoa por algo que alguém te disse, entendeu? Então, assim, procura lá, olha, o que é a pessoa se sentir em um relacionamento abusivo. E a partir disso, você vai querer fugir para algum lugar dessas questões emocionais. Então, já coloca isso aí. Se você está passando por isso, reflete, senta. Por exemplo, a gente naquele momento foi-se embora, sentou, conversou. Então, ela saiu. Quando ela saiu, assim, percebia que ela não estava, vamos dizer assim, emocionalmente bem, né? Por quê? Porque, querendo ou não, a gente estava num propósito. E aquele propósito, ele se desfez. Então, ela criou algo, foi algo que ela criou na cabeça dela também. Então, cuidado com as expectativas que você cria sobre a outra pessoa, esperando que ela seja perfeita, esperando que ela, assim, você constrói o seu castelo lá e a pessoa, não, ela não pode quebrar esse castelo, não, ele vai ter que construir, só que, lembra-se, a base é a mais importante. Você pode demorar mais tempo, mas a Bíblia vai falar que você deve construir a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque quando vir um dia difícil, você sustenta. Porque muitos casais hoje eles estão se separando. É no primeiro conflito, no primeiro sintoma de abusividade. Então, naquele momento, a gente se desfez. Então, querendo ou não, eu entendi que ela não estava bem. Quando ela me liga, eu olho lá e disse, cara, vai ter alguma DR aqui que não seja agora a solução, né? Ia ser realmente uma DR ali. E eu não estava preparado para aquilo, eu não estava nem com cabeça. Por quê? Porque, mais uma vez, desde que você vem acompanhando aqui o episódio 1, 2 e 3, cara, eu tinha muitos traumas. Então, aquilo ali eu não queria namorar. Eu estava me permitindo, só que quando a gente se permite, sem uma estratégia, ou sem estar realmente alicerçado no Senhor, com uma visão clara de onde você quer chegar, qualquer coisa, qualquer gatilho, ele faz você retornar. Então, assim, se você está persistindo em algo no seu relacionamento, se alguém traz um gatilho, você volta, recua, começa a colocar aquela barreira dentro da sua frente, aquela muralha, e fala, ninguém daqui passa. Então, foi isso que aconteceu naquele momento. Aí, quando ela falou também antes desse episódio, que ela falou sobre religião, sobre igreja, sobre bebida. Então, assim, aquilo ali foi só reações do meu comportamento pela ação que eu já tinha feito. Então, lembra quando a Bíblia fala que um abismo leva a outro abismo? Então, assim, se a gente está em mentira, se a gente está em... Na verdade, eu não estava nem em mentira, eu estava em fuga. Então, eu não queria o que a gente propôs alcançar, que era o quê? A gente fazer um propósito para ver se era da vontade do Senhor que a gente ficasse junto. Só que a gente não se comportou daquele momento. Por exemplo, isso aqui poderia ser inverso também. Se eu criasse uma expectativa dela, se eu fizesse isso, e, por exemplo, ela saísse para uma festa de uma amiga que lá só tinha bebida, pessoas solteiras. Então, assim, quer dizer, o que foi que ela foi fazer ali? A gente está num propósito para um relacionamento. Então, assim, isso acontece dos dois lados. A gente está contando uma história aqui que foi de fato o que aconteceu, foi a nossa história. Mas talvez a sua aí, você deve estar passando por algo desse tipo e aceitando, sem conversar, sem identificar, sem saber o que é que vocês estão buscando juntos. Então, é muito importante vocês saberem disso. Exatamente. E assim, quando a gente estava conversando pelo WhatsApp, depois do término do propósito, ele falou, eu não queria que isso estivesse acontecendo. E, de fato, ele não queria. Eu cobrava muito dele mudanças radicais. Ele até falou assim, você quer que eu mude da água pro vinho? Na mensagem, né? Você queria que eu mudasse da água pro vinho, não é assim. E aí, eu acredito que nós, como pessoas que quer ajudar o próximo, que quer ver a mudança, a transformação na vida do outro, a gente jamais pode impor. A gente jamais tem que dizer, você tem que agir assim, porque o certo é assim.
Cara, a forma como tu enxerga a vida não necessariamente é a forma como o outro enxerga a vida. E ele estava enxergando a vida de uma forma que não condizia naquele momento com a minha realidade. Então eu percebi isso e eu falei, eu não vou ficar aqui. E aí, cabe a você reconhecer isso, onde que é que te cabe, porque o outro não vai se diminuir para caber no teu mundo. Da mesma forma, você não pode se diminuir para caber no mundo do outro. E, cara, muitas vezes eu parei e pensei, meu Deus, eu vou me afastar do evangelho de Jesus, porque eu não tô aguentando mais. E eu vou acabar me afastando porque eu tô gostando de Romário, e Romário não é cristão, então eu vou com ele. E Jesus, pela misericórdia dele, disse, não, filha, você não vai com ele vai vir com você. Entende? Então, assim, Jesus, ele foi muito misericordioso, ele fez muita coisa nas nossas vidas, e eu creio que se você tiver fé e você crer, ele também vai fazer na sua. Amém? Então, vamos dar continuidade? Fechou. Isso foi no domingo. Quando foi numa terça-feira, ele falou comigo. E aí, não, eu falei com ele, na verdade, eu falei com ele, eu falei, ó, eu preciso conversar com você. Aí ele falou, tudo bem. E eu lembro que antes de nos encontrarmos, eu fui atender cliente. Eu tenho uma empresa de lingerie, nós temos, né? Ele entrou na empresa de lingerie, e aí eu fui lá atender a minha cliente, e ela sabia de toda a nossa trajetória. E eu compartilhei com ela o acontecimento do domingo, e ela falou assim, Dai, isso é besteira, Dai. Isso é besteira. Vocês têm que ficar juntos, pô, vocês se combinam, vocês vão casar e tal. Falei, querida, eu sei quem eu sou. E eu não vou aceitar menos do que eu mereço. Eu mereço uma pessoa que esteja na mesma visão que eu. E ela, poxa, Dai, verdade. Então, quando a gente sabe quem a gente é, o nosso posicionamento, tudo muda. Os resultados e a nossa vida por completo, em todas as áreas. E aí, a gente se encontrou. Quando a gente se encontrou, eu gravei. Tem até hoje, inclusive, tava até escutando esses dias. E aí, quem sabe um dia eu não posso, né? Se tu quer ver a gravação, ouvir, né, na verdade, a gravação da nossa conversa, comenta aqui embaixo. Eu quero, Dai, posta, porque talvez eu me inspire aí na forma como você se comportou e tal. Vocês não estão preparados para essa conversa. E aí, beleza, a gente foi pra uma pracinha. Ele sempre gostava de comer Mac, mas eu não lembro se a gente... Enfim, ele comprou comida pra ele e falou, você quer ou não? Tem um detalhe meu, né? Cara, primeira vez que isso acontece, viu? Quando eu tô ansiosa, nervosa, enfim, preocupada com alguma coisa, querendo resolver algo, eu não como, assim, parece que meu estômago fecha, minha boca amarga, é um negócio terrível. Não consegui comer. E aí a gente parou numa pracinha. Nessa pracinha a gente começou a conversar e eu falei pra ele que infelizmente a gente não dava certo. E aí eu comecei a trazer o porquê e ele disse, eu não aceito isso. na verdade eu não concordo, mas eu aceito. Isso. E aí, beleza, a gente conversou e tá, cada um por si. Mais uma vez, 13ª separação do que não tava junto. Gente, no outro dia, eu tava acabada, destruída. Eu tava lendo meu diário. Aí eu tava escutando a nossa gravação um dia desse. Daí eu ouvi a data da gravação e eu fui vendo meu diário. Como que eu me senti no outro dia. E eu fiquei passada porque eu não lembrava disso. E eu escrevi assim no meu diário. Eu não tô com vontade de fazer nada. Eu tô com angústia no meu coração. Eu tô muito mal. Eu não quero escrever. Eu não quero escrever no comentário da palavra de Deus. Que eu tenho mais de 2.000 comentários. E nesse tempo eu tava escrevendo esses comentários. Eu falei, eu não quero escrever, eu não quero fazer nada. Deus me leva daqui. Será que eu tava angustiada? Será que eu tava triste? Porque eu tinha depositado toda a minha expectativa, tudo em Romário, tudo na nossa história, tudo na transformação que ele ia ter em Deus. E nada do que eu tinha planejado aconteceu. E eu tava muito mal. E eu pedi forças a Deus, o Senhor me ajuda. E o Senhor me ajudou. E aí, partindo para o outro episódio, eu estava na igreja e eu sentindo a presença de Deus forte. E eu falei assim, Senhor, de fato, Pai, eu largo todo esse sentimento que eu tenho por Romário.
toda a nossa história, Senhor, eu lanço aqui aos teus pés. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Que eu, quando eu subi pro morro, que eu morava no morro, quando eu subi, que a igreja é embaixo, né? Quando eu passar ali, eu não quero vê-lo, que ele não esteja ali. E aí tá, quando pesquisei, ele mandou uma mensagem no WhatsApp. Olha, abriu vagas para um encontro com Deus da igreja. Aí eu lembro que eu olhei assim, eu falei, não tem mais vaga. Desliguei a internet, desliguei tudo e foquei ali no meu relacionamento com Deus e foquei em Deus. E eu lembro que eu tava indo pra casa e eu comecei a chorar, porque eu falei, Senhor, eu não quero me afastar da tua presença, eu não quero ficar distante de ti, eu quero mais de ti, eu quero ficar com o Senhor. E eu quero falar pra você que tá angustiado, que tá triste, que tá, desanimado com a vida, ou até mesmo com a sua vida amorosa, acredite, o Senhor, ele tem uma promessa sobre a sua vida em todas as áreas, não só na sua vida amorosa. E antes de você viver a sua promessa, o Senhor, ele quer tratar a tua identidade, quem você é. E que você só dependa de Deus, que você só coloque toda a sua expectativa no Senhor. E foi aquele momento que eu sinto que eu fiz isso, sabe? E quando eu tava subindo, ele tava lá. E a gente começou a conversar, e como amigo. E ele falou, poxa, abriu a vaga do encontro. A gente abriu lá o link e tava lá como disponível, sendo que acho que alguns dias antes Uma não estava. semana antes estava sem. Não estava com vaga, porque realmente assim acaba rápido. E aí eu falei, né? Eu falei, tá. Quando cheguei em casa eu me inscrevo. E eu me inscrevi. Na mesma semana ele também se inscreveu no encontro. E passou. Quando foi um tempo depois. Um detalhe, né? Um detalhe é que eu sem ser, por exemplo, eu sem ser cristão, sem estar na igreja, sem Foi. nada, ela me fez um convite aleatório. E bem no começo aleatório. do ano. Ela fez, olha, vamos fazer um encontro com Deus? Então, assim, a expectativa era o quê? Qual é a resposta correta? Não. Porque eu disse, cara, não tô da igreja, não faço parte de célula, não tô nada aqui, eu vou fazer encontro com Deus, assim, tá me impressionando a fazer um encontro aí. Então, assim, naquele momento é um detalhe bem importante da gente lembrar, que naquele momento foi mais Deus do que ela. Por quê? Porque o Espírito fez me lembrar de algo que ela já tinha desistido, que ela fez, não ia fazer mais encontro. Então, eu que lembrei de algo que ela me pediu. Então, assim, como é importante você, assim, quer dizer, né? Como são perfeitos os planos de Deus para a nossa Amém. vida. Glória a Deus. Porque, realmente, se a gente for ver em questão humano, lógica, não tem como. Imagina, bebeu, a gente brigou, a gente fez um monte de coisa. Eu estava num momento difícil. Então, assim, como se fosse assim, transição, era a carne gritando e o espírito querendo combater com algo que eu já sabia, que, um exemplo, de ter lido a Bíblia antes, de saber alguns versículos de cor, então eu falava sobre aquilo, o Espírito me trazia à memória aquilo, de fato, que me trazia esperança. Então estava uma luta tão grande entre carne e espírito, e nesse momento o Espírito venceu. Amém. A Glória a ponto Deus. do quê? Além de a gente dois irmos para o encontro, é isso, pessoal. Agora um próximo episódio. A gente terminou a nossa conversa como amigo. Isso foi o tempo em que a gente ia pra Itamaracá com a minha família, que foi o Dia das Crianças. No dia 12 de outubro, a gente ia pra Itamaracá. E a gente começou a conversar sobre a viagem e tal. Inclusive, eu peguei carona com ele. A gente continuou amigos. E a gente foi pra Itamaracá. Ele calado, na dele, minha gente, na dele mesmo, assim, na dele, me tratando como amiga, e beleza, passou, cada um seguindo a sua vida. Quando foi no final de outubro, eu fui morar com a minha tia, depois eu conto, talvez um dia pra vocês, o porquê que eu fui morar com a minha tia, e quando eu fui morar com ela, depois de uma semana, eu acho, não sei, ou foi na mesma semana, a gente fez o lançamento do livro Como Controlar as Emoções. Então, o projeto estava andando, a gente estava se comportando como amigo, a gente fez a live, apresentamos, fizemos o pitch para vender, mas ainda não conseguimos a venda nesse período, né, a gente não vendeu o livro. E beleza. E aí passou o tempo,
Isso já era no começo de novembro. E depois do lançamento do livro, cada um foi seguir a sua vida. A gente não continuou mais no projeto do livro. E a gente realmente agora se separou. E aí, beleza. Depois, eu acho que 2 semanas, ele falou comigo. Saudades. Aí eu, o que é que tá faltando? O que é que tá faltando? O que tu acha? Aí ele falou assim, vamos pra Maragogi? Aí eu, não. Aí ele, não, foi porque assim, vai meu amigo, a vozinha dele e mais um casal. E eu só vou se tu for. Aí eu falei, por quê? Por que essa autoridade toda, não? Não, é sério, isso foi pelo WhatsApp, né? Mas assim, se a gente tivesse pessoalmente, eu ia dizer, por quê? Por quê? Por quê? A gente tava sem se falar um bom tempo, pô. Saudades. A gente tava sem se falar, sem noção, sem noção. Não é não, é com muita noção, objetividade. Aí beleza, né? Seja intencional em tudo que você faz. Aí eu falei, não. Enfim. Aí eu falei, por quê? Ele me deixou no vácuo. Tu acha certo me deixou no vácuo? Com certeza, você já disse não? Poxa, Aí beleza, sendo que, pô, tava com saudade dele, né? Aí o que é que aconteceu? Eu arrumei um jeito. De fato, eu tinha uma cliente no morro que tava me devendo. Fui na casa dela. E daí, quando eu tava passando, ele tava lá na frente do açaí, que ele vendia açaí. E aí, eu acho que ele tava chegando com o espetinho. Aí ele falou, olha pra tu. Aí eu, ai, que fofinho. lembre-se, sempre com comida. Aí, beleza. Comida abre porta. Quando eu voltei, a gente ficou conversando e tal. E aí ele foi me levar na casa da minha tia. Quando a gente tava indo, ele falou assim, bora lá pra casa assistir um filme? Aí eu, não. Aí a gente foi pra casa da minha tia. Quando a gente chegou lá, começou a chover. Aí eu olhei assim pra cara dele. Aí ele, vai, vamos assistir um filme e tal. Aí eu, tá bom, bora. Aí a gente foi pra casa dele. Quando a gente chegou lá, a gente passou a madrugada inteira assistindo Casamento às Cegas. Aí a gente passou assistindo. Aí teve uma parte da série que o menino falou sobre química. Aí eu falei assim, mas se não tem química, como que a pessoa vai começar a namorar sem saber? Alguma coisa assim eu falei. Ele falou assim, muda a fórmula. Bicho é desenrolado. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa, pô. Aí, beleza, né? Quando foi de manhã, a gente começou a conversar e tal. Assim, aí terminou a série, a gente ficou se beijando. A gente se beijou e tal. Aí eu falei, ó, eu vou me embora. Ele, não, dorme aqui. Aí ele falou, tem 2 quartos. Tu dorme num quarto, eu durmo no outro. Eu falei, não, vou dormir aqui no sofá mesmo, você vai pro quarto. Ele foi pro quarto e tal. A gente conversou. Quando a gente acordou, eu falei, ó, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A gente vai pro encontro. E Deus vai falar com a gente lá no encontro. Se for da vontade dele. Se não for, a gente não vai ficar junto. Beleza. E até lá, vamos ficar distante assim, não vamos se falar. Ele, beleza. E a gente ficou. Aí ele foi pro show de Tiaguinho. Ainda bem que te encontrei. Agora sou mais. Minha gente, é sério. Eu olhei assim, eu falei, tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. Como que ele vai pro Vocês acham show? aí? O que vocês acham? É claro que não é a vontade de Deus, pô. Ele tá indo pro show do cara que que do mundo. Ele com certeza vai beber, vai ficar lá com outras meninas e tal. E a pessoa vai começar a ficar imaginando coisa, né? É. 2 lá. Deu 1, 2, 3 horas da manhã foi quando acabou. Aí, minha gente, teve um dia que ele falou comigo, eu tratei ele bem fria mesmo, assim, bem fria. Foi por conta do show que ele foi, né? Pra mim, era uma resposta de Deus. Pô, não é da vontade do Senhor. O que tu acha? O que vocês acham aí? Coloca aqui no comentário, rapaz. Eu fiz uma escolha errada, eu fiz uma atitude errada. Defenda ela, defenda. Pois é, rapaz. Olha, eu sempre fui fã
eu era fã de pagode. E um dos caras que, assim, as músicas eram boas de se ouvir era o Tiaguinho. Então, assim, eu não. Lá não houve bebida, então, assim, não vi problema nenhum de ir para aquele local. Então, assim, a gente já tinha determinado que se não fosse da vontade de Deus, e já seria, entendeu? Assim, a gente não determinou que naquele local Deus daria uma resposta pra gente. Então a Isso. gente tava calmo. Eu lembro muito antes que a gente falou assim, que eu falei pra ela, né? No momento que a gente tava lá na casa onde ela morava, e eu disse a ela, olha, se não for pra gente ficar junto, se for pra perder sua amizade, a gente nem tenta esse negócio de namoro, alguma coisa assim parecida. Então tinha muito isso na minha cabeça. Então, mais uma vez, eu sabia a intenção que eu tinha aí, que eu estava indo para ali, eu sabia o que é que estava de risco ao ir ali, vamos dizer assim, mas assim, a minha questão, a minha objetividade, ela era clara. Então, foi isso que aconteceu. E agora vamos lá para o último momento dessa parte 4 da nossa história, que é o encontro com Deus. Onde tudo, entre aspas, mudou. Tudo transformou. Aí agora a parte que é possível, água por um vinho. E nós, enfim, fomos para o encontro. Lá no encontro, Deus não me respondeu nada. E para você, amor? No primeiro encontro, mas assim, Primeiro dia, né? como o encontro é algo realmente sigiloso, eu vou falar realmente bem simples e rápido o que aconteceu. Então assim, no primeiro dia, quando eu fui dormir, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu tocava nela assim, e quando eu tocava nela, ela ficava, não, 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 não. E eu dizia, o que que aconteceu? O que que aconteceu? E ela, não, não, não. E eu fazia. Aí eu despertei. Então, assim, quando eu despertei, eu fiz assim, cara, acho que foi a resposta de Deus para o nosso casamento, assim, se é pra gente ficar junto. Então, naquele momento, eu disse assim, eu fui com uma lista do que eu queria, por exemplo, de coisas que eu estava buscando em Deus. Naquele momento, eu disse, não, aqui sobre namoro, não é, risca, já está respondido. A resposta é não. Então, assim, são 3 dias, ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita, então, assim, ao terceiro dia, a gente, quer dizer, eu tive um momento lá onde eu tive uma visão. E nessa visão, por exemplo, eu não lembrava de fato do rosto do pai dela. Eu não me lembro de ter visto, mas se vi, foi alguma vez assim, foi uma vez perdida. Então, foi apenas uma vez. Então, nesse momento, eu vou lá e olho, e aí a gente tá de visão para uma praia, eu vestido de noivo, esperando ela, e aí eu olho de frente assim, tá ela vindo com o pai dela, com a mão assim, e ele vai vindo, e eu, oxe, observando, então assim, ela com vestido de noiva, tudo assim, a visão é muito clara. E eu, na hora, abri o olho assim, eu fiz, não, 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 não. Eu respondendo pra mim mesmo, não, 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 não. Isso aqui tá respondido, o que é que tá acontecendo? Isso aqui é loucura, tá dando alguma coisa errada aqui, tá dando algum bug. Pera aí, isso aqui já foi respondido. O que é agora que vai acontecer? Então, eu tô buscando outra coisa aqui, porque isso aqui tá entrando no meio aqui, na frente. Então, assim, eu fechei o olho novamente, quando fechei o olho novamente, veio a mesma visão, assim, claramente do que era para acontecer, e eu fiquei, não, pô, tá alguma coisa errada. Enfim, terminou, aí a gente se encontrou. Quando a gente se encontrou, a gente falou sobre a questão da visão. Isso mesmo. E aí eu perguntei, né, olha, Deus falou contigo? Ela, não. Se Deus falou comigo, você falou isso no primeiro dia, no segundo falou isso. Então ela falou assim, no meu coração tá que o meu pai vai dar a resposta. Então, nesse momento, quer dizer, ela já tinha falado de mim para o pai dela e a resposta era não. Então, assim, ficou bem claro, assim, o que estava desenhado, dizendo, não. A resposta, o pai dela já falou que não. Então, não vai mudar em nada, vai mudar o que daqui para lá? Então, a resposta é não e tá tudo bem. Mais uma vez, vamos ser amigos. Então, a gente passou de fato, isso foi no dia 27, não foi de outubro, o encontro. Se eu não me engano, o encontro foi dia 27. Então a gente fez uma semana aí pra gente ir no dia 1 de dezembro eu conhecer o teu pai. Foi. Então assim, Acho que foi no dia 23. Porque na outra semana teve o retiro espiritual do Ava.
O quê? Do ABA. Ah, sim, sim. Então, assim, passou-se uma semana, foi entre 20 a 25. Então, acabou o encontro, a gente falou isso e determinou que, olha, o pai dela é que vai decidir isso aí. E lá na frente eu, assim, pedi interpretação a Deus, quer dizer, né, a gente vai, chega dia 1, ou tem alguma coisa antes? Vai ser o próximo episódio, né? Vai ser a última parte aí da nossa história. Então, vai preparando o coração aí. Teve o retiro do ABA que eu acabei de falar, que é um retiro espiritual, onde eu chamei os meus amigos mais próximos, que de uma certa forma eu já tinha sido um canal de bênção na vida deles, ou eles tinham uma percepção sobre mim em relação à espiritualidade. E aí eu fiz o retiro espiritual, depois eu conto sobre como foi que surgiu a ideia de fazer o retiro. Mas foi uma semana depois do encontro com Deus. E aí teve o encontro com Deus, na outra semana teve o retiro espiritual do ABA, que é o nome do retiro. E ele me emprestou o carro dele pra eu ir lá. Ele não foi por conta que ele tava no açaí. Mas, assim, foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção de verdade. E quem sabe um dia você não vai aí pro retiro do ABA, né? Comenta aí, eu vou, com certeza. O retiro do ABA me espera. E é isso, meus amores. Finalizamos aí. Vamos compartilhar aqui, amor, algum aprendizado que a gente teve. Primeiro você, coloca aí qual foi os aprendizados-chave que vocês pegaram de cada ponto que a gente trouxe aqui. Isso. Lembra que a gente tinha, se eu fosse trazer logo o aprendizado dessa questão, é a questão, primeiro, em quem você está colocando a sua expectativa. Isso aí, para mim, é uma chave muito importante. Por quê? Porque a partir que eu crio uma expectativa sobre uma pessoa e aquela pessoa me frustra, ela faz com que eu me bloqueie não somente para ela, mas para qualquer coisa semelhante a ela. Por exemplo, mulher com homem, homem com mulher. A mulher quer o homem perfeito porque um homem errou. E como é que ela vai saber que esse homem é certo se ela não abre para quem está disponível, vamos dizer assim, sem colocar um requisito? Homem, quando você for realmente bloqueado por uma mulher, traumatizado por alguma mulher, seja traição, seja mentira, seja abuso, vice-versa, entendeu? Tudo aqui está de um para o outro. Não queira a mulher perfeita. Seja um homem perfeito que você vai atrair aquela pessoa. Uau! Top! Confie no plano de Deus para sua vida. Muitas pessoas querem agir na frente de Deus depois que entrega a Ele a história, enfim, a sua vida a Ele. Então você entregou, você está num propósito de realmente saber qual é a vontade de Deus, então descansa, sai de cena, tira aquela pessoa do ponto de visão. Inclusive eu vou falar até sobre isso no próximo campo de visão. Foque em Deus, foque em você, foque na sua intimidade com Deus, foque em conhecer mais sobre quem você é. Por quê, Dai? Porque você não vai aceitar menos do que você merece, você vai se posicionar, você vai dizer o que é importante para você, o que faz sentido para você, e vai ver o que é que faz sentido para o outro, e ver se realmente faz sentido vocês ter uma vida em comum, né? E fazer um projeto de vida juntos, porque se a visão de vocês são contrárias, não vai dar certo. Vocês têm que estar olhando, sabe, para o mesmo ponto, tendo o mesmo alvo, para que vocês realmente deem certo. Então, confie no plano de Deus para a vida de vocês. Saia do campo de visão, pare de agir na força do seu braço, peça discernimento, sabedoria, para poder aí saber se realmente é ou não da vontade de Deus, e se não for, que a amizade continue e segue o baile. E é isso. E você, lembre-se, a gente vai ler todos os comentários aqui. Então, deixe o teu comentário falando sobre o aprendizado que você teve. Por quê? Porque talvez algo que você viu, outra pessoa, só de ver você comentando, gira a chave na cabeça dela. Isso mesmo. E não esquece de curtir e também compartilhar esse vídeo com alguém que você lembrou. Eu gostaria que essa pessoa soubesse desse conteúdo. Também se inscreve no canal, né? Né? Porque ajuda, né? Vai chegar uma hora que você não vai precisar mais fazer isso. É só uma vez, vai. Então, assim, paga o garçom. O garçom somos nós aqui, então a gente está te servindo aí com nossa experiência, com tudo que a gente tem aqui de aprendizado, para ajudar você a evitar alguns erros. E outra coisa,
a vocês que já estão, assim como nós queremos aprender de alguém, inclusive até você, com a sua experiência. Comenta, colocando no comentário, a gente vai transmitir isso aí para você aprender e fechar todas as portas que talvez estejam impedindo você, o seu casamento, de crescer. E você que está solteiro ou solteira, você de errar. Então aprenda com o erro dos outros, é muito menos doloroso. Isso mesmo. Um beijo e até o último episódio da nossa história.